E eu estou nascendo em Pedro Leopoldo em 1956, porque meu pai era gestor de um cinema local. Então acho que a história começa ali, né? A gente muda para Ouro Preto na sequência, onde ele inaugura esse cinema que a gente está aqui hoje, que era o Cine Vila Rica, que era o grande projeto de vida dele. Eu lembro muito pouco do início dessa relação com o Cine Vila Rica, mas já no final dos anos 60, eu com 14 anos, já começava a frequentar o cinema acompanhando meu pai, que era parte da gestão do cinema. Olha, no Cine Vila Rica eu tô aqui desde criança, desde 87. Que foi o primeiro filme que eu me lembro aqui, que igual, ninguém jamais esquece, é Os Goonies, o primeiro filme que eu assisti aqui. Depois foram vários outros filmes, Os Trapalhões, da Serra Pelada e muitos outros desse gênero, assim. Então eu fui proibido pela minha mãe porque, na época, a juizada de menor atrapalhava a gente quando a gente ia pra rua, e eles levavam a gente em casa. E aí ela proibiu. Então o que que eu fiz? Vi que os meninos vendiam amendoim na porta do cinema, para não afastar, eu arrumei esse também, esse jeito de aproximar do cinema, e consegui vender o amendoim. Então eu vendi os amendoins aqui, porque na época o cinema tinha um bom público, e, e assim que eu terminava, eu já entrava para o cinema para ajudar meu pai, que era Adão tem um apelido de Adão do cinema, Adão Soares Gomes, que ele rebobinava os filmes e também colocava os filmes na máquina. Aqui tinham 1000 lugares, então você pensar cinema naquela época, e que a gente tinha 3 sessões por dia com lotação completa. Então isso era um privilégio, né? Eu nunca gostei de vir para o cinema acompanhada. Sabe? Sempre foi um hobby, um lazer meu, mas um lazer muito pessoal, assim, era uma coisa muito minha. Era sempre eu e a tela. Esse espaço ele é precioso. Assim, né? A gente tem um prédio que está localizado no coração da cidade, um cinema totalmente diferenciado das salas de cinema que existem atualmente, e é um instrumento de cultura, de educação e de lazer que a cidade tem. É muito difícil ter um espectador que entre nessa sala e que efetivamente olhe para ela e diga: eu não refleti nada aqui dentro, não possibilitou nada para mim. Porque quando você já adentra, eu tenho um mecanismo de patrimônio e de memória inestimável. Quando essa tela se abre para nós, a mágica do cinema começa a acontecer, efetivamente eu tenho outros campos de abertura. A história dele é quase, praticamente, foi foi algo que de pequeno sim eu não sabia, mas fui seguindo a mesma forma dele. Porque ele também fugia de casa para vir para o cinema. Na época o cinema era de Salvador Trópia, então ele assistia aqui, passava por baixo das roletas, até que um dia o Salvador Trópia viu que ele frequentava muito o cinema, ele colocou ele para trabalhar como lanterninha, que hoje não existe mais no cinema nenhum, creio eu que não. E também ele pregava os panfletos também pela cidade. E depois ele foi para a portaria do cinema e quando aposentou o senhor que trabalhava, ele já ensinou ele antes essa parte da projeção, que ele contava que tinha também esse interesse quando via a luz sair da sala de projeção ao destino da tela, e ele não queria entender aquilo, então ele chegava lá, perguntava, conversava com o senhor que tinha lá, e o senhor mostrava para ele e via se ele tinha interesse. Eu lembro da gente estar passando o filme do Woodstock, e aí você tinha alguns resíduos de cheiro de maconha na plateia, né? Na hora da exibição do filme, que proporcionava aquilo tudo. Aí vem a polícia e entra com cachorro. Foi uma repressão assim, direto da própria ditadura, né? Hoje nós somos o poder e vamos entrar dentro de uma sala de exibição para ver quem está fumando maconha. Ninguém achou nada, mas o cheiro estava lá. Essa pergunta é muito difícil. Eu acho que na verdade o cinema acho que é uma arte tão inacabada que não existe um filme que a gente nunca vai descobrir. Sabe? Eu acho que
cada proposta que aparece, cada coisa nova que é lançada do audiovisual, é sempre uma caixinha de Pandora, a gente nunca sabe o que vai sair dali, então é uma arte inacabada. Eu acho que você pode assistir o mesmo filme 100 vezes e você nunca vai ter aquela coisa, eu conheço esse filme do início ao fim, acho que não. E o dia marcante meu foi no último dia que eu passei o filme com meu pai aqui. Foi a Ilha do Medo. Nós fomos embora juntos e nesse dia nós nos despedimos, ele foi para casa, fiquei na rua. Ele veio abrir o cinema e quando eu acordei eu tive a notícia que ele tinha infartado na porta do cinema. Aí quando eu cheguei aqui ele já não estava mais em vida. Eu tive que continuar as mesmas sessões deles, que parou, mas tinha que continuar por causa da companhia, A Ilha do Medo, e teve que passar mais uma semana. O mesmo filme que ficou na máquina que ele tinha deixado. Quando eu vim para o cinema, né, eu vim logo após a morte do Adão, que era o projecionista do cinema, e eu peguei uma fase, na verdade eu peguei duas fases, né? Eu peguei a fase do cinema comercial, quando eu vim para fazer gestão enquanto cinema comercial, e logo depois que terminou o comercial, por questões de contrato, a gente não continuou mais com filmes comerciais, a gente pensou o cinema de uma outra forma, uma outra concepção. Foi onde a gente começou a fazer várias mostras gratuitas para a comunidade, com vários temas, diretores, atores, enfim. É um filme que eu já não morava mais em Ouro Preto, eu já não era exibidor, e fui ver esse filme a primeira vez em Belo Horizonte, e foi muito engraçado porque eu tinha uma irmã que morava lá e a gente encontrava muito pouco. E a gente acabou indo no mesmo dia para ver esse filme, Cinema Paradiso. E é de uma pegada emocionante muito forte, assim, porque ele contou a história da nossa família sem a gente entender que era o que a gente estaria vendo. Foi um dos últimos filmes que meu pai viu em vida. Ele acabou falecendo muito novo, mas esse era um filme que ele tinha de cabeceira. Para mim, esse foi sempre um espaço, primeiro, que optou por ser democrático, mesmo sendo cult, mesmo sendo abrangente, mesmo sendo aprofundado, mesmo buscando o experimental, ainda assim busca incluir. E isso é maravilhoso. Então, o que nós tentávamos é fazer com que esse espaço fosse catalisado nesse sentido, ou seja, que nós pudéssemos sim abranger diversos públicos nessa casa, em que mesmo aquelas pessoas que aparentemente apreciam um cinema dito mais do entretenimento, que pudessem sim ser devidamente convidados a estar aqui conosco, a presenciar, seja aquela categoria de filmes que inicialmente ele gosta mais, ele tem mais acesso, mas há outras também. Tenho uma honra de ter entrado aqui, de menino, conhecido esse Cine Vila Rica, de ter trabalhado aqui, ter passado com muitas outras pessoas, ser recebido por muita gente aqui. E agradeço a Deus e a todos por ter existido esse Cine Vila Rica. Eu acho que a gente poderia ficar adjetivando esse equipamento cultural de muitas e muitas maneiras, mas, antes de tudo, ele é absolutamente importante, marcante e imprescindível para essa comunidade e para cada um de nós. Não tem um outro lugar que eu queira trabalhar. Eu já trabalhei como estagiário em alguns lugares e nunca encontrei o meu lugar. Mas quando eu sentei aqui, eu vi que esse era o meu lugar, era o cinema.